Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Vamos ouvir a leitura da palavra. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado, porque estáveis desgarrado como ovelha, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Que Deus revele a palavra dele ao nosso coração. Necessidade de conversão. A palavra mostrou no versículo 25 a conversão. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor aqui é o Senhor, e bispo é o Senhor. É o Senhor que nos converte, e Ele nos converte do pecado para Ele mesmo, porque aqui nós estamos convertidos ao Senhor, ao pastor e bispo da nossa alma. Deus fez o homem reto. A palavra de Deus nos mostra que Deus fez o homem reto, mas veio o pecado e o homem ficou perverso ou pervertido. A perversão é uma natureza pecaminosa que ficou estabelecida no homem. É uma perversão de natureza. O homem nasce com uma natureza perversa, pervertida. O ser humano no pecado não funciona do jeito que Deus criou, ou para aquilo que Deus criou. O homem é errôneo em sua própria natureza, nasce assim. Agora, irmãos, não é apenas uma inversão, mas também uma perversão essencial. É uma inversão com perversão essencial. Perverso é o estado normal de cada pessoa que nasce neste mundo. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um meio pelo Evangelho de nos salvar disso. E o meio que Deus providenciou é a conversão. Converter-nos por sua graça, pela regeneração, através da obra do Evangelho. É muito comum, irmãos, se ouvir dizer o seguinte: eu me converti e agora sou crente de tal igreja. Nada mais longe da conversão do que isso. Se converter não está na possibilidade do homem. Muita gente diz: me converti, como se fosse possível ao pecador se converter. Seria o mesmo que alguém dizer:
me operei. Uma operação só pode ser feita com sucesso por uma equipe médica competente. Além disso, essa conversão realizada pela própria pessoa é totalmente falsa. Totalmente. A conversão, ela é uma iniciativa de Deus, divina. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, ali está nos mostrando que a conversão é uma iniciativa divina e a conversão, toda ela, é operada pelo Senhor. É o Senhor que converte a pessoa, né? Vamos ouvir. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Veja bem, aqui o profeta está entendendo o que é a conversão. Ele diz aqui: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Vejam bem aqui, irmãos. Converte-nos a ti, Senhor. Ele entende que a conversão é uma obra do Senhor, é uma obra divina, e a conversão é ao Senhor. Nós somos trazidos de volta ao Senhor pela conversão. Converte-nos a ti, Senhor. E mais uma coisa: e seremos convertidos. Se o Senhor não nos converter, nós não seremos convertidos. Podemos ser crentes podemos, e tem muitos crentes, apenas crentes em alguma coisa, mas não foram convertidos de fato pelo Senhor. É uma realidade, irmãos, é uma realidade. As igrejas estão cheias de pessoas crentes, religiosas, mas não convertidas, porque para ser convertidas ao Senhor, essas pessoas precisam ser convertidas pelo próprio Senhor. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Só o Senhor pode converter uma pessoa. O apóstolo Pedro resumiu a conversão verdadeira, a conversão de Deus, da seguinte maneira: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2, verso 24 e 25, que foi também lido no início. Você prestou atenção? Primeiro, o Senhor levou os nossos pecados sobre ele na cruz, todos. Ali, todos os nossos pecados foram aniquilados, destruídos. Mas
o Senhor também nos levou em seu corpo. Ele não só tirou os nossos pecados, como também nos fez morrer para os pecados, para que nós, mortos aos pecados, disse o apóstolo Pedro, mortos aos pecados. Depois que Deus tratou dos nossos pecados em Cristo, tirando todos eles no sacrifício do Senhor na cruz, depois que o Senhor nos atraiu para Ele, nos fez morrer com Ele naquela cruz e nos fez morrer para o pecado, porque esta morte com Cristo na cruz é morte para o pecado. Ninguém entrará no reino de Deus no pecado e com seus pecados, irmãos, ninguém. Deus não vai aceitar você em sua comunhão no pecado com seus pecados. No pecado você irá para o inferno. Você poderá dizer: isso é desamor, isso não é amor. Não é amor dizer assim. É amor sim, é amor sim, viu? Somente alguém que ama é capaz e tem coragem de dizer que se você não nascer de novo no reino de Deus você não entrará, e que com o pecado no reino de Deus você não irá, você irá para o inferno. É amor. Só o amor tem a ousadia suficiente para dizer tal verdade. Então, a nossa morte no corpo de Cristo para o pecado é a verdadeira conversão. O que é conversão? A nossa morte com Cristo para o pecado é a nossa verdadeira conversão. Portanto, confesse a sua morte com Cristo na cruz e experimente a verdadeira conversão. Porque quando você confessar a sua morte para o pecado em Cristo, confessar crendo de coração, você sai do pecado, você é liberto do pecado e você é trazido ao Senhor, a comunhão do Senhor novamente, Então, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 é a conversão real do pecador. Há muita gente pervertida, mas convencida dentro das igrejas. Há uma grande confusão em torno da conversão de um pecador, irmãos. Há uma grande confusão em torno da conversão de um pecador. Um indivíduo deixa um sistema religioso e passa para outro e chama isso de conversão. Uma pessoa deixa determinadas coisas e adota outras e pensa que isso é conversão. Tudo isto é falso, totalmente. Quer ver outra coisa falsa que normalmente se diz? Se você vier para a igreja, a sua vida vai melhorar. Mentira. Se você batizar, você se converte. Outra mentira.
Se você contribuir, as coisas vão melhorar muito para você. Mas tudo isto, irmãos, não diz nada em termos de salvação, não diz nada em termos de conversão, não é? Conversão também não é converter um pecador em um menos pecador, não é diminuir a produção pecaminosa do pecador, não. Muitos foram apenas convencidos, mas continuam pervertidos, disfarçados de convertidos, dentro de uma capa religiosa, não é? De uma máscara religiosa. É o efeito Denorex. Você sabe o que é Denorex? Antigamente havia uma propaganda de um shampoo anti-caspa na TV, que tinha uma máxima, assim: parece, mas não é. O anúncio era mais ou menos assim, né? Tem cor de remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é. É Denorex. O que me interessa é o bordão. Parece, mas não é. Então, tem muita gente na igreja Denorex. Parece, mas não é. Tem jeito de convertido, mas não é convertido. Parece convertido, mas não é. Não é? Tem muita gente assim. Parece convertida, mas não é. Tem jeito, mas não é. Então, quando Deus converte um pecador, Ele deixa o pecado e tudo aquilo que está ligado ao pecado. Viu? Quando o Senhor converte um pecador, o pecado e tudo aquilo que está ligado ao pecado é deixado, né? E o Senhor se torna a nossa prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Você entende o que é prioridade absoluta? Porque se Jesus não é prioridade absoluta, lamento lhe dizer, você é um convencido, você não é convertido, nunca foi. Precisamos verificar bem a experiência, para não sermos apanhados apenas convencidos e não convertidos pelo Senhor. O convertido está voltado para o Senhor de todo o coração. Se você é um convertido, você sabe que é um convertido, você está voltado para o Senhor de todo o coração. O coração do convertido é todo, inteiro do Senhor. E o Senhor habita no coração do convertido. Cristo vive na pessoa que foi convertida por Ele. Porque quem nos converte é o Senhor, é Cristo. E a pessoa convertida vive neste mundo pela fé na suficiência de Cristo. A pessoa verdadeiramente convertida é aquela que crê de fato sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, e Cristo vive nela, né? E ela vive neste mundo pela fé do Filho de Deus que está vivendo nela. Ela vive neste mundo pela fé na suficiência singular do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Se você não é um convertido pelo Senhor, ao Senhor, então vá diante do Senhor dizendo: converte-me a ti. Eu não quero ser convertido a nada, apenas ao Senhor. Converte-me a ti, Senhor, e serei convertido. Se o Senhor me converter, eu serei convertido, e convertido a ti somente.